Salve, galera! Nesse vídeo nós vamos falar da Constituição Federal, que é a lei mais importante de um país. E todos os problemas que nós temos no Brasil é por causa dessa Constituição Federal de 1988. Praticamente ela legaliza toda a corrupção política por dar todo tipo de privilégio e benefícios para os parlamentares, os representantes do povo, no poder jurídico, legislativo e judiciário. Na verdade, ninguém pediu por esses representantes, mas você é obrigado a escolher um, porque você é obrigado a votar e se você não votar, você recebe multa. A Constituição nasce da premissa de que todo poder emana do povo, mas na verdade o povo não tem poder nenhum, pois a Constituição é uma ditadura disfarçada. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre os principais artigos da Constituição Federal e quero que vocês tirem as suas próprias conclusões, pois direito não é uma questão de estudar, mas sim de criticar as leis. Infelizmente, estudantes do direito e operadores do direito se comportam como idiotas, eles acham que as leis sempre estão certas. Por mais que eles vejam os erros, eles não se questionam. Primeiramente, eu quero falar do artigo 5º, que determina que todos nós somos iguais perante a lei. Mas será que isso é verdade? Então por que será que juízes e parlamentares têm 2 férias ao ano? Os deputados têm todos os privilégios e auxílios e benefícios que um trabalhador comum que paga o seu salário não tem. Enquanto a maioria do povo tem que receber um salário mínimo baseado para atender suas próprias necessidades básicas, um deputado ganha R$33 mil por mês, tem auxílio moradia de R$4,5 mil, verba de gabinete para 25 funcionários de R$111 mil mensais e recebe cota para exercício de atividade parlamentar de R$40 mil por mês também. E quando eles são julgados, eles têm foro especial. Igual vocês viram o julgamento do Lula, não é? Ele pôde recorrer quantas vezes ele quisesse. E a maioria do povo pode ir até a segunda instância e acabou, cara. Já os políticos, eles podem ser julgados pelos próprios colegas de trabalho, né? É só você ir lá no artigo 86 da Constituição, que lá determina que só é admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, que só assim ele será submetido a um julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E é por isso que tem tanta corrupção nesse país, porque uma mão lava a outra. Quando vocês vê briga de políticos, é só um teatro para que as pessoas achem que eles são imparciais. E é por isso que eu falo, a Constituição Federal é a origem de todos os problemas. No inciso 1º da Constituição Federal, determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas será mesmo que são iguais? Então por que para a aposentadoria por idade o homem tem que ter 65 e a mulher 62? Os homens por acaso têm os mesmos privilégios que as mulheres têm num divórcio? Na vara de família? Tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que defende as mulheres. Tem também o feminicídio, que é um agravante no Código Penal. E quando as mulheres agridem ou matam os homens? Tem algum fórum de proteção específico? Então não são iguais perante a lei. Engraçado que a Constituição Federal ela fala de liberdade, mas então por que o voto é obrigatório? Ela determina que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Que é um absurdo isso. Para os políticos a lógica é simples. Você quer falar da gente? Então mostre o seu rosto. Pois assim fica fácil da gente te identificar e te censurar. E te calar de vez, não é? Tem um inciso aqui que vale a pena comentar, que é o seguinte, que é o 22, que determina que é garantido o direito de propriedade. Só que logo em seguida, a Constituição Federal determina que a propriedade atenderá à função social, ou seja, a sua casa, as suas terras não são suas. A qualquer momento o Estado pode determinar que a sua propriedade atende a algum fim social ou em benefício próprio do Estado e te desapropriar. Aí cabe a eles te indenizar, eles chamam algum avaliador que vai determinar o quanto você deve ganhar e pronto. Nem o dinheiro que você deixa na poupança é seu. E isso já aconteceu, não é? Na época do Fernando Collor. E tem um inciso agora que eu esqueci qual que ele determina que as riquezas que tem na sua propriedade não é sua. Então se você encontrar petróleo, ouro, qualquer coisa valiosa, isso é da União. Que eu acho isso um absurdo tremendo. Lá nos Estados Unidos, muita gente ficou rica assim, por encontrar petróleo nas próprias terras, mina de ouro, de diamante. Mas aqui, se você encontrar, eu te recomendo que fique de boca fechada.
Outros incisos que eu tenho que comentar aqui é sobre as penas, pois segundo a Constituição ela determina que não haverá penas de morte, pois ela nega completamente que exista psicopatas, pessoas que vão continuar matando, e ela nega também a prisão perpétua. É por isso que vocês vê Suzane Richthofen solta, goleiro Bruno, teve aquela vez também, né, do maníaco e assassino da Luz Vermelha, e milhares de outros que estão sendo soltos, não é? Sendo jogados novamente à sociedade. Isso daqui é uma aberração jurídica. Um sujeito ele pode matar a sua família inteira em 20 e poucos anos, não é? Ele está solto de novo, porque a pena não pode ultrapassar 30 anos. Fizeram lá um teatrinho de que agora vai para 40 nos crimes hediondos, mas se você parar para pensar nos privilégios que um preso tem, a cada 3 dias trabalhados contam um de pena, o bom comportamento e a belíssima progressão de regime, que vai do fechado para o semiaberto e para o aberto. Liberdade condicional, direito à saidinha. Eu já falei em vídeos anteriores, o maior câncer do Brasil é essa Constituição Federal aqui. É a origem de todos os problemas. E eles vomitam goela abaixo que a gente tem que defender e se orgulhar dela. Foi o que eu aprendi na minha faculdade de Direito, o que disseram para mim. Mas tem cara que vai vir querer dizer, você só tá pegando os pontos negativos da Constituição e os pontos positivos. Então eu vou falar dos pontos positivos. Vou começar aqui com o artigo 6º. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados. Agora eu te pergunto, o governo faz tudo isso? Eles dão a pior educação possível para o povo? Saúde então nem se fala. Sobre alimentação, o trabalhador mal consegue levar comida para casa. Sobre o trabalho, o governo é a máquina de causar desemprego. E não é à toa que o governo dá tanto pão e circo para as pessoas que é para eles se omitirem desses direitos e obrigações. Por exemplo, não era para existir favela, mas fizeram os pobres acreditarem que ali é um lugar bom, que ali é a comunidade. Assim não precisam fazer creches ali, escolas, saneamento básico, dar educação. E ainda criaram esses tais auxílios, não é, como Bolsa Família, que é para deixar o povo escravo e dependente do governo. E viva a Constituição Federal! Aí quando a gente chega lá no artigo 7º, começa a falar dos direitos dos trabalhadores, com base nos princípios da CLT, a consolidação das leis dos trabalhos, que veio de um regime fascista, onde esse belíssimo Estado democrático de direito lucra nas costas dos empregadores e dos trabalhadores, que faz com que você acredite que você tenha benefícios e privilégios, mas você não tem. Por exemplo, as pessoas acreditam fielmente de que existe um 13º salário, só que no fundo isso são 12 salários diluídos em 13. No fundo, é ao contrário, o trabalhador está emprestando dinheiro para o patrão, sem juros, que é pago no final do ano. O fundo de garantia, eles acreditam que também é um direito, só que no fundo é o contrário, é um empréstimo compulsório feito para o governo, remunerado abaixo da inflação, que inclusive ele não tem acesso a pegar aquele dinheiro quando ele precisa. E toda a contribuição previdenciária de INSS é fadada ao fracasso, é uma pirâmide financeira que depende de entrada de novos contribuintes para pagar aqueles que estão recebendo hoje. Sorria, você está sendo enganado, você está sendo roubado. O Estado está lucrando nas suas costas. E a Constituição ainda prejudica o mercado, o crescimento do país, quando ela quer cagar regra sobre piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Isso é uma coisa totalmente burocrata. A Constituição dá poder para políticos mandarem coisas que não são deles. O piso salarial cabe ao mercado determinar isso, assim como o horário de trabalho. 8 horas diárias e 44 semanais, por exemplo. Aí ficam todo mundo se queixando das escalas 6x1, trocas de turno, porque não deixam o mercado ser livre. Por exemplo, quem oferece o melhor salário e as melhores condições fica com os melhores empregados. Se você é um bom profissional em alguma área, você devia ter o direito de estipular o seu horário de trabalho com o empregador, fazer trocas voluntárias, pois é assim que faz o mercado crescer, a economia também. A belíssima Constituição ainda permite sindicatos, não é? Para que os trabalhadores, empregadores tenham que pagar eles também, mesmo que você não queira. Eu vou fazer um parte 2, um parte 3 desse vídeo, pois tem muita coisa. E olha que eu só fui até o artigo 7º. Eu quero estar falando também das competências, o porquê tem tantos vereadores, mesmo em cidades pequenas, que no final das contas não servem para nada, a não ser para receber. E através dessas aberrações jurídicas, o Brasil gasta boa parte do PIB só para pagar
políticos. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Dê um like aí para fortalecer esse conteúdo e assim eu posso estar trazendo mais vídeos também. E uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: não adianta ficar discutindo querendo trocar o político A por B, pois não vai resolver nada, enquanto houver esses absurdos que é a Constituição Federal. Talvez no futuro o neto, os bisnetos de vocês acordem e lutem para combater as origens do mal, pois não adianta lutar para trocar os 6 por meia dúzia. Beleza, galera? Até um próximo vídeo.